A saúde física e mental é uma conquista contemporânea. Na realidade, durante grande parte da história da humanidade, a saúde foi decidida por outrem. Não era o poder próprio, a autonomia do cidadão que decidia como é que ele pretendia estabelecer as regras da sua própria saúde. É como se o corpo fosse alheio a ele mesmo. Essa conquista do corpo é uma das conquistas principais, fundamentais da cultura odierna. Hoje, no Brasil, já se acostumou o conceito de que quem decide, quem resolve a questão da saúde, não é o paciente só, não é o médico só, não é o psicanalista. É um concerto, é um consenso, é a opinião científica, mas é a decisão soberana da pessoa que precisa resolver os desafios da saúde. O profissional da área de saúde física e mental precisa tomar o zelo e o cuidado de não cair na armadilha do narcisismo. Ele está falando para multidão. É preciso muito cuidado. Eis que, nesta área, nós não trabalhamos com a precisão matemática da estatística, do pragmatismo norte-americano, que tem a presunção de quantificar. Ainda uns dias atrás, eu estava ouvindo o resultado de uma pesquisa feita afirmando que 20%, 30%, não sei exatamente qual era o número, da população de São Paulo tinha processos depressivos. Eu fiquei imaginando com os meus botões como é que foi conseguido esse resultado. Existe uma subjetividade imensa na avaliação do resultado de uma pesquisa como essa. Nós sabemos que a televisão, ela trabalha com tempo curto, principalmente os programas da televisão aberta. Um tempo extremamente escasso. E às vezes é exigido do profissional afirmações peremptórias, incisivas, decisivas, que podem impressionar de maneira errônea o telespectador. Agora, de outro lado, o que não pode, na minha opinião, é o profissional, por medo, por covardia, se encastelar dentro da universidade, da academia, imaginando que ele é o proprietário do saber médico, do saber psicanalítico, que ele não tem compromisso social, democrático e republicano de informar a população quais as questões essenciais da saúde física e mental. A saúde física e mental é um direito de todas as pessoas. Principalmente num país pobre como o Brasil, centenas de milhares de pessoas jamais irão a um consultório de psicanálise. Nunca terão acesso a um consultório de psicanálise. Então o indivíduo não pode se dar ao luxo, à pretensão, à onisciência, à onipotência e, na minha opinião, a falta de coragem de ir à televisão e discutir essas questões. As questões as mais simples de relacionamento familiar que redundam, muitas vezes, em prejuízo à saúde do indivíduo. Eu acredito que nós precisamos ampliar os espaços para uma educação voltada para questões de saúde. Abrir essas possibilidades sem o espírito do Ibope, sem a pretensão de conseguir audiência extensiva, seriedade. Muitas vezes, principalmente na televisão aberta, se parte da ideia de que o telespectador é minimizado, não é bem instruído. Muitas vezes eu ouvi isto, eu praticamente comecei com a TV Tupi, nos primórdios da televisão,
E quantas vezes eu ouvi informações, o senhor precisa usar uma linguagem mais simples. As pessoas não entendem, não é verdade isto, não procede isto. O telespectador médio brasileiro, ele tem competência sim, ele tem juízo sim crítico, ele tem espírito de análise. Ele não é um semi-imbecil, ele não pode ser tratado em termos diminutivos, ele precisa ser respeitado. Você pode sim e deve sim usar uma linguagem substancial, cientificamente composta, levantar para ele questões que o estimulem, que ponham em dúvida o saber do profissional, do psicanalista, do médico, que ele possa contestar, que ele possa estabelecer o embate. Eu acredito que, infelizmente, existe duas tendências. Uma, de romantizar o papel do profissional. Tem a ver com uma ideia xamânica. Ele é um feiticeiro que vai resolver todos os problemas. E aí o repórter chega e diz, aconteceu um crime assim assado. O senhor acha como é que um sujeito comete 200 estupros? Como é a mente de um monstro como esse? Mas como assim? É preciso um estrito respeito à linguagem científica. É nesses termos que eu creio que se coloca a fronteira da ética. É do respeito humano a um mínimo de verdade científica, de humildade científica. Eu acho interessante, e a gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, programas mostrando cirurgias ao vivo pela televisão. Você vê o rosto do paciente, você vê a intervenção do cirurgião com bisturi, você vê o psicanalista discutindo o comportamento do criminoso. A fronteira entre a doença mental e o crime. E isto feito de maneira transparente. Eu creio que nós temos que estabelecer essas normas de mutualidade de respeito entre o telespectador e o profissional. Eu acredito que o risco maior é o da superficialidade. O indivíduo que tem a pretensão, em 2, 3 minutos, de dar uma resposta magnífica para questões de alta indagação científica. Eu insisto que é preciso respeitar a inteligência e a percepção sensorial do telespectador. Ele demanda esse respeito. E, na minha opinião, isso ultrapassa a questão do médico, do psicanalista e abrange, em geral, todos os grandes problemas da comunicação científica, da mídia e da televisão no Brasil.